Boa noite a todos, novamente. Para quem não me conhece, eu me chamo Gleidson, sou professor da Rede Fox já faz 2 anos, sou professor de matemática e raciocínio lógico para concursos há 22 anos, então tenho alguns dias já nessa empreitada, já conhece um pouco de como as bancas costumam cobrar, né? São 22 anos trabalhando assuntos que as bancas costumam cobrar. E, óbvio, neste percurso, nesse período, as bancas vão se reinventando. E nós, como professores, que tentamos facilitar o máximo para vocês, também vamos nos ajustando de acordo com as bancas, né? Eu queria pedir a vocês, só para ter cuidado, para não deixar o microfone ligado, tá bom? Porque senão a gente fica dando interferência na nossa live, ok? Concurso do IPU, banca IDIB, na minha concepção, uma banca boa, banca de questões que são, entre aspas, questões até então previsíveis. Quer dizer o quê, professor? Quer dizer que se você conseguir fazer um estudozinho bacana na banca, você consegue acertar as questões e ser bem diretas, ok? De antemão, para quem não me conhece ainda, não me segue nas redes sociais, pelo amor de Deus, @prof_Gleidson Soares. Podem seguir, podem mandar dúvidas lá no Instagram, bom, mandar mensagens. Eu estou postando questões constantes. Banca, o áudio está baixo. Deixa eu aumentar aqui o volume do áudio. Está baixo o áudio, pessoal? Para mais alguém? Rapidinho, o áudio está baixo para mais alguém? Ou só para a Ana? Tá bom? Ana, se tiver baixo ainda, tu sai da live e entra de novo, porque às vezes é um bug do próprio sistema, tá bom? Dá uma olhadinha, ok? Se tiver baixo ainda, tu sai e entra de novo, tá bom? Tá normal? Pronto, perfeito. Rapidinho, mais uma vez, para a gente iniciar nossa aula. Quem não segue ainda no Instagram, prof_Gleidson Soares, podem seguir, mandar dúvidas lá, questionamentos, tá bom? Que eu respondo todo mundo. Detalhe. A prova de matemática, ela vai representar 40% da prova do fundamental. Ela vai representar um peso bacana na prova do nível médio e também nível superior. E de verdade, quem for topar essa caminhada junto com a gente e o Grupo Fox até a prova de vocês, nós vamos entregar para vocês todas as questões de matemática de mão beijada nas nossas aulas no decorrer do curso e das revisões, se Deus quiser, ok? A nossa aula, 15 questões, Jardel, 15 questões, irmão, praticamente é específica, né? De fundamental é específica, obviamente, né? O Fernando, né, CEO do Fox, me deu uma missão e me determinou e me pediu para que eu visse com vocês a matemática mesmo do básico, para que pegasse na mão de vocês, de quem não tem ainda conhecimento de matemática, o mínimo possível, e saísse do básico até o avançado. E é isso que nós vamos fazer ao todo, para quem adquirir o curso, serão 24 aulas de matemática. 24 aulas de matemática, nós vemos todos os tópicos de matemática, tudo, do básico ao avançado, sem desculpa, sem piedade, sem desculpinha, para nós conseguirmos fechar a nossa prova, se Deus quiser. A proposta foi por ele a mim entregue, e eu aceitei, óbvio, e eu vou garantir a vocês que eu farei o meu melhor para entregar a vocês o resultado, e se Deus quiser, as questões da sua prova, se Deus quiser, ok? Vamos lá. Bem rápido aqui, bem rápido, o edital, bem rápido. Nesses tópicos aí, eu fiz, inclusive, detalhe, eu fiz uma live ontem no meu Instagram, no meu YouTube, eu fiz uma live ontem, só para quem não ficar perdido. Eu fiz uma live ontem no meu YouTube, prof. Gleidson Soares. Eu fiz uma live ontem lá, batendo todos os tópicos do edital, mostrando naquela live quais os assuntos mais caem para nível médio, qual mais cai para fundamental, qual mais cai para nível superior. Tá bom? Quem tiver um tempinho depois,
Pode assistir lá, ó, tem lá, o raio-x, o tópico é assim, ó, raio-x da banca IDIB. E lá eu comparei todos os tópicos para você não perder tempo vendo aquilo que não cai, ok? Editalzinho aí, o edital, ao meu ver, enxuto, exceto o edital de GCM, Guarda Municipal, que foi uma loucura, né? Eu ainda acho, repito, eu ainda acho que a IDIB vai retificar aquele edital, colocando o mesmo assunto que está no cargo de ACS, o cargo de superior, lá também em Guarda Municipal, que aquilo ali não existe. Aqueles tópicos de matemática para a Guarda Municipal ali foi loucura, 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 beleza? Vamos lá. Vamos iniciar, então, nossa aula com o básico do básico, relembrando operações fundamentais, relembrando o primeiro princípio, o primeiro tópico de matemática em qualquer curso é trabalhar o quê? É trabalhar a parte de divisão, multiplicação, soma, adição, e em especial, só fazer aqui um print aqui rapidinho, tá bom? Bem rapidinho aqui, só da a quantidade aqui de alunos aqui, só printar aqui, para postar depois, né? Prontinho, salvar aqui. Trabalhar a parte de regras de divisibilidade. E isso é importantíssimo, por quê? Porque eu consigo resolver as questões mais rápido quando eu lembro as regras de divisão, de multiplicação, de adição, de potências, de raízes, e em especial esse tópico aí, ele vai ser bem direcionado para todas as questões. Por quê, professor? Porque eu preciso saber fazer esse cálculozinho, ok? E quando eu falo de regras de divisibilidade, o que a regrazinha diz? Ó, são critérios ou regras com técnicas que permitem verificar se o número inteiro, ou seja, primeira coisa, primeiro macete, notem aí, qual a diferença do número inteiro para o número decimal, certo? Vocês vão ver muito isso nas questões da IDIB, ela dá diferença, natural, inteiro, vai muito ele falando. Quando é que o numeral é inteiro? Olha aqui o exemplo, ó. 52. E decimal, 5,2. Se eu disser assim, qual dos dois tem vírgula aí? Qual dos dois menores tem vírgula? Qual dos dois tem vírgula? Primeiro ou segundo? Os dois. Aqui a vírgula já apareceu. E nesse de cima, quando não aparecer, ela está onde? Aqui, ó. Beleza? Então, quando a vírgula já aparece, quando ela já está sendo vista, ele é chamado de decimal, na forma de décimos, partes. E quando a vírgula não aparece, não é que não tenha vírgula, tem, mas ela não aparece, ele é chamado de inteiro. Então, ele fala assim, ó, são regras ou critérios para verificar se o número inteiro é divisível por outro número inteiro. Se o número inteiro é divisível por outro número inteiro, sem deixar resto. Então, é descobrir qual é o critério de divisão. E o primeiro critério... o que quer dizer divisível? É dividir sem deixar resto. É porque A é diferente de B, besteira. Isso aqui é besteira, só definição nas apostilas. Realmente é saber se eu posso dividir o numeral A por numeral B, que o resto aqui seja o quê? Seja zero. Que o resto seja zero, ok? Seja zero, beleza? Seja zero. Beleza. Então vamos lá. Principais regras de divisibilidade. A primeira regra de todas é descobrir quando o numeral vai ser divisível por quanto? Divisível por 2. O que essa regra diz? Espera aí, pessoal, um momentinho, pronto. O que essa regra diz? Quando é que o numeral é divisível por 2? Ó, a regra fala o seguinte, ó. Vai dividir por 2 quando o número, olha aí, ó, for par. Quando é que o numeral divide por 2? Quando esse número for o quê? For par. E quando que ele é par, professor? Quando terminar em 0, em 2, em 4, em 6, em 8. Se terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, ele vai ser o quê? Par. Vai ser par. Beleza? Próxima regrazinha. Professor, e para dividir por 3? Olha, é muito óbvio.
Se ele, para dividir por 2, a regra é quando ele for par, para dividir por 3, a regra é o quê? Quando ele for o quê? Ímpar. Óbvio, não é não? Nada a ver. Nada a ver. Não tem essa regra aí. A regra de divisão por 3 funciona assim, ó. Funciona assim, ó. O numeral vai ser divisível por 3 quando a soma de seus algarismos, resulte em um número que divida por 3. Professor, não entendi nada. Vai entender agora. Como é que nós vamos descobrir, por exemplo, se o numeral 1236 vai ou não dividir por 3? Primeiro, por 2 ele divide? Divide. Por quê? Porque termina em par. Então, eu já sei que ele vai dividir por 2, porque termina em par. Perfeito. Só que eu não quero saber por 2. Eu quero por quanto, então? Por 3. Ah, então tem que fazer a formulazinha? Não precisa. O que é que a regra diz? Olha a regrazinha, ó. Quando a soma de todos os seus algarismos, resulte em numeral que divida por 3. Como é que funciona? Funciona assim, ó. 1236. Tu vai somar os algarismos. Somar. Bora somar, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 6. Bora somar. 1 e mais 2, 3. 3 e mais 3, 6. 6 e mais 6, 12. Quer dizer o quê? A soma dos algarismos desse numeral deu 12. Agora eu te pergunto, o 12 divide por 3? Sim ou não? Divide. Então, quando a soma de todos os algarismos der um valor que também divida por 3, então quer dizer o quê? Que todo esse numeral aqui também vai dividir por 3. Tá bom? Essa é a regra de descobrir se o numeral é ou não divisível por 3. Soma todos os algarismos e se a soma der o resultado que divida por 3, ele vai, então, sim, dividir por 3. Professor, e se não der o resultado, não dividir por 3? Exemplo, vamos lá, ó. 4.561. Bora somar. Ó, 4 mais 5 mais 6 mais 1. Vamos somar. 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 1, 16. Pergunto a vocês, o 16 divide por 3? Não, não divide por 3. Quem divide é o 15. Esse não divide. Então, nesse caso, esse numeral aqui, ele não vai ser divisível por 3. Não vai ser. Esse vai. Esse vai. Bora conferir, ó. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 3, 12. Subtraindo, ó. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Baixa o 3. O 3 dividido por 3, divide ele por ele mesmo. Dá quanto? Dá 1. 1. 1 vezes 3, 3. Subtraindo, ó. 3 menos 3, 0. Baixa, então, agora o próximo. Quem é o próximo? O 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Olha aí. Então, todo numeral dividiu por 3 e deu a resposta exata, sem vírgulas visíveis, e o resto foi quanto? O resto foi 0. Essa é a regra de divisão por 3, ok? Por 2, se for par, 0, 2, 4, 6 e 8. Por 3, se a soma dos algarismos resultar em um valor que divida por 3, ok? Professor, e por 4? Por 4 tem duas regras, duas situações diferentes. Primeira delas, ó. Primeira regra. Vou colocar assim, ó. Primeira regra. Qual é a regra 1 para dividir por 4? Se o numeral, por exemplo,
100 divide por 4, 200 divide por 4, 300, 400, 500. Então, qual é a regra? A primeira regra para dividir por 4 é terminar em 0, 0. Olha aí, ó. Primeira regra. Só tirar aqui uma foto que agora aumentou a quantidade de pessoas no grupo. Só na live, né? Tirar aqui uma foto aqui rapidinho. Primeira regra diz o quê? A primeira regra diz que se ele terminar em 0, 0, ó, 0, 0, não importa o valor, se é 100, 200, 300, 500, 1000, 1 milhão, se terminar em 0, 0, automaticamente ele vai dividir por 4. E a segunda regra, professor? A segunda regra diz o seguinte, ó. Segunda regra. Quando os dois últimos algarismos, os dois últimos números, quando, ó, os dois últimos números dividirem por 4. Dividirem por 4. Quando os dois últimos números, dividirem por 4. Exemplos, vamos lá aqui, exemplos, ó, vamos lá. Primeiro exemplo, 0, 0. O 100 divide por 4. O 500 divide por 4. Então, se qualquer numeral que terminar em 0, 0, ele vai sim dividir por 4, ok? E qual é a outra regra, professor? A outra regra é a seguinte, ó. 1284. Tu não vai dividir o numeral todo. Tu vai pegar apenas quem? Apenas os dois últimos algarismos. Só os dois últimos. Se esses dois últimos números dividirem por 4, se os dois finais dividirem por 4, então automaticamente todo o restante do número também divide por 4. Por exemplo, 84 dividido por 4 dá 21. Confere? Confere. E o resto aqui? Resto 0. Então, como só os dois últimos dividiu por 4, então automaticamente todo numeral também vai dividir por 4. Essa são as duas regras de divisão por 4. Rapidinho, ó, falem comigo. Até aqui, tudo ok? Estão entendendo? Dedinho para cima, estão entendendo? Sim ou não? Tudo ok até aqui? Sim ou não? Sim ou não? Ok? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Por 4. Próxima regra, professor. Próxima regra. Na ordem, divisão por 5. Essa é uma das regras mais tranquilas. Quando é que o numeral vai dividir por 5? Somente se o número terminar em 0 ou 5. Esta é a regra de divisão por 5. O numeral vai ser divisível por 5 se ele terminar em 0 ou 5. Exemplo, 30, 95, 185, 300, qualquer numeral que terminar em 0 ou 5, ele vai automaticamente dividir por quanto? Dividir por 5, ok? Esta é a regra de divisão por 5. Professor, divisão por 6. Aí começou a melhorar um pouquinho a situação. Bora ver? Quando é que o numeral vai dividir por 6? Concordam comigo que eu posso dizer que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, é óbvio. 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, o que é que eu posso dizer em relação à regra de divisão por 6? O numeral ele vai ser divisível por 6 quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Olha a regrazinha. Ao mesmo tempo. Quer dizer o quê? Quer dizer que o numeral vai ser divisível por 6 quando ele for divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. E aí eu já faço uma revisão da regra por 2
e reviso a regra por 3. Como é que é a regra por 2? Quando ele for o quê? Par. E a regra por 3? Quando ele somar todos os algarismos e encontrar o resultado, o numeral que divida por 3. Professor, exemplo, vamos lá. 12.846. Vamos lá. 12.846. Como é que nós vamos saber se esse numeral é ou não? Vou mudar um pouquinho aqui, vou colocar aqui uma coisa. Vai dar certo. Vou ver aqui se esse numeral divide, então, por 2. Primeira coisa, para dividir por 2, tem que ser o quê? Par. Ele é par? É. Ele é par por quê? Porque termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Termina em 6, então é par. Então, por 2, ó, ok. Ok. Professor, e por 3? Bora ver. A regra de divisão por 3 é somar. Bora somar. 1 mais 2 mais 8 mais 4 mais 6. Ó, 1 e mais 2, 3. 3 e mais 8, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 6, 21. Professor, mas o 21 eu acho ruim, porque eu não lembro se divide por 3. Beleza, então pega o 21 e soma os algarismos, ó. 2 e mais 1, 3. O 3 divide por 3, divide. Então quer dizer o quê? Que esse numeral, 12.846, ele dividiu ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então, quando ele divide ao mesmo tempo por 2 e por 3, então ele também vai ser divisível por 6. Bora ver, bora dividir, ó. 12.846 dividido por 6. Vamos lá. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, 0. Baixa o 8. 8 dividido por 6, 1. O 6 só cabe no 8 uma vez, não é isso? 1 vezes 6, 6. 8 menos 6, 2. Baixa o 4. 24 dividido por 6 dá quanto? 4, ó. 4 vezes 6, 24. Subtraindo dá quanto? 0. E baixa o 6, que é o último. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6. 6 menos 6, 0. Então, a divisão vai dar 2.141. Com o resto, o que aqui, ó? Resto 0. Quando o resto for 0, é para dizer que sim, esse numeral é divisível por 6. Ok? Divisível por 6. Beleza? Questão tranquila até aí? Explicação tranquila? Sim ou não? Sim? Beleza. Professor, qual é a regra de divisão por 7? Qual é a regra? Escute bem, qual é a regra de divisão por 7? Bora ver, ó. Por 7, escute bem, por 7 não tem regra que eu possa ler. Não existe uma regra geral por 7. Faz o que então, professor? Faz o seguinte, o 7 tu vai pegar 2 macetezinhos para conseguir entender. O que acontece? O que eu aconselho nas minhas aulas, até presenciais? Francisco, eu não sei te dizer se vai ficar gravado, irmão, porque não sei se a Fox vai liberar. Eu sei bem que para quem estiver matriculado, sim. Tá? Matriculado tá ok, vai ficar gravado, sim. Para quem é matriculado no curso, para quem adquiriu o curso, todas as aulas são gravadas, tá bom? Todas são gravadas, ok? Professor, regra por 7, o que tu vai fazer? Vamos aqui pegar um número qualquer, por exemplo, 10.424. Vamos lá. 10.424. Qual é o bizu? Qual é a regrazinha? Não tem uma regra para ele específica. Vai fazer o quê? Tu vai pegar o último número, ó. Repito, tu pega o último número, o último, ó, 4, e faz o quê? Dobra ele, ó. Dobra. E dobrar é o quê? Dobrar é multiplicar por 2. Ó, 4 vezes 2 dá quanto? Dá 8. Pega o último número, dobra. 4 vezes 2, 8. Cristina, agora você me pegou. Mas eu acho que no próprio curso vai ter lá uma parte drive, e você vai achar lá, driving, coisa assim. Tu vai achar essas aulas lá, tá bom?
quando terminar, faz o seguinte, quando terminar a aula, me chama lá que eu te falo, tá bom? No meu Instagram, ó. Bota aqui o Instagram, @Prof. Gleidson Soares. Me chama lá, tá bom? Me chama lá que eu falo pra você, tá bom? No Instagram. E quem não segue ainda, pode seguir, não paga nada para seguir, tá bom? Não paga nada, pode seguir à vontade, ok? Continuando, ó, continuando, vamos lá, continuando. Primeira coisa, dobra o último número, dobra o último número. Perfeito, perfeito, tá bom? Próximo passo, pega esse número aqui dobrado, ó, e vem para cá, ó. Subtrai o que restou. O que restou aqui, ó. Quem que restou? 1042. Menos quem? Menos o 8, ó. Menos o 8. Bora lá. 8 para 12, falta 4. E vem 1. 4 menos 1, 3. Então aqui, ó, baixa 1 e baixa o 0. Sobrou quem? Sobrou 1034. Continua de novo, ó. Pega de novo o último número. Pega o último número, ó. E dobra, até chegar ao valor menor possível. Quem é o último? Coincidentemente, foi o 4. Coincidente, tá bom? 4 vezes dobrar, 8, ó. Vezes 8. Beleza? E agora, pega o restante aqui, ó. 103 menos 8. Menos 8. 8 para 13, 5. Que vem 1. 10 menos 1, 9. 95, ó. 95. Beleza? 95. Então, aqui, ó. 95, certo? E agora, professor, 95 divide por 7? Não. Ah, eu quero continuando. Vai continuando até o final, você encontra. Então, o bizu para saber se o numeral divide ou não por 7. Qual é a regrazinha? A regra é, pega o último número, multiplica por 2, ou seja, dobra, e o numeral que sobrou, o resto que sobrou, você vai subtrair. E assim até o final. Professor, mas eu não consegui entender porque é ruim. Beleza. São várias regras de divisão. Essa é a única que não tem assim escrita. Então faz o quê? Pula, então, para as próximas regras. Ou tenta de 1 por 1. Tá bom? Tenta de 1 por 1, beleza? Essa é a regrazinha de divisão por 7. Ela é um pouquinho mais chata mesmo, mas também é só ela. Só ela. Ok? Próximo, ó. Regra por 8, ó. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado. Eu não entendo. O benefício para cada momento da nossa carreira. Tem alguém. Quem com você, na jornada, Pronto. Deu certo. Pessoal, cuidado para não ligar o microfone, tá bom? Porque atrapalha demais, tá bom? Vamos lá. Regra de divisão por 8. Aliás, podem ligar quando forem para tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, tá bom? Fica à vontade em relação a isso. Regra de divisão por 8. Quando é que o numeral vai dividir por 8? Vamos lá. Regra por 8. Vai ter também duas regras, igual foi com o 4. Primeira regra, ó. Primeira regra. Primeira regra. Vai dizer o quê? Vai dizer o seguinte, ó. Enquanto que por 4 foi quando terminar em 00 por 8, é quando terminar em 000. Tá bom? 000. Ok? Então, quando terminar em 000. Quando terminar em 000, o que acontece? Ele vai, então, dividir por 8. Beleza? Segunda regra, ó. Segunda regra. A mesma situação do 4. Segunda regra. No 4 era assim, ó. Quando os dois últimos numerais dividirem por 4. Não era isso no 4? A regrazinha de 4? Na regra de divisão por 8 é quando os três últimos, quando os três últimos algarismos dividirem por 8. Então, basicamente, a regra de divisão por 4, por 8, é quase igual à divisão por 4. Qual é a diferença? É que quando for por 4, vai terminar em 00, e por 8 vai terminar em 000, 3 zeros. Professor, e a segunda regra? Quando os três últimos algarismos, derem um valor que divida por 8. Ok? Exemplo aqui, ó. Exemplo.
Exemplo aqui, ó. 1.000 divide por 8. 10.000, 105, aqui, ó. 105.000, por exemplo, divide por 8. Se terminar em 3 zeros, automaticamente divide por 8. E a outra regra é quando os 3 últimos numerais dividirem por 8. Por exemplo, ó, 1.088. Se tu pegar esses 3 últimos aqui, ó, os 3 últimos, tu vai dar o quê? 88 divide por 8? Divide. Então, automaticamente, a regra de divisão por 8 é, quando terminar em 0, 0, 0, primeira regra. Segunda, se os 3 últimos algarismos dividirem por 8. Tá bom? Professor, regra de divisão por 9. Ora, a regra de divisão por 9, ela é quase igual à regra de divisão por 3. O que é que ela muda? Muda o seguinte, ó. Vai dividir por 9 quando, notem aí, ó, quando a soma dos algarismos dividir por 9. Vai dividir por 9 quando? Quando a soma de todos os algarismos dividir por 9. E aí a regrazinha é idêntica. Pronto, carinho. Por 8, tá aí, ó, por 8. Bom, pode printar aí. Qual é a diferença da regra de divisão por 8 para a regra por 9? Qual é a diferença? A diferença é, por 9, quando a soma de todos os algarismos dividir por 9. Enquanto que por 3, tinha que dividir por quanto? Pelo próprio 3. Exemplo, vamos lá. 10.980. Olha aí, ó. 10.980. Como é que eu vou saber se divide por 9 ou não? Vai pegar todos os algarismos, ó. Todos, ó. 1 mais 0 mais 9 mais 8 mais 0. E vai somar. Se o resultado der um valor que divida por 9, então, automaticamente, todo este numeral também vai ser divisível por 9. Ok? Vamos lá. 1 e mais 0, 1. 1 e mais 9. 1 e mais 9, 10. 10 e mais 8, 18. 18 e mais 0, 18. Aí eu te pergunto, o 18 divide por 9? Sim ou não? Sim. Então, se esse 18 divide por 9, então, automaticamente, todos os numerais desse conjunto completo aí vai também dividir por 9. Se tu for dividir aí, ó, 10.980 por 9, bora dividir por 9. 10 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9 é 9. 10 menos 9, 1. Baixa esse segundo 9 aqui, ó. 19 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 9, 18, ó. Subtraindo dá 1. Baixa o 8. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 9, 18. Subtraindo dá o quê? 0. E baixa o 0 e coloca o 0. Ou seja, dividiu. E deu o resto o quê? O resto, 0. Para ser divisível, é necessário que o resto seja exatamente 0. Então, nesse caso, qual é a resposta correta? Ó, 1.220. Então, obviamente, todo ele também dividiu por 9, tá bom? E por 9. Professor, por 10. E eu vou encerrar na regra por 10. Tem por 11, 12, 13, só que as questões em especial. Detalhe, ó, detalhe. Se você que vai fazer concurso da IDIB, do IPU, e você não achar muitas questões semelhantes, lá na live que eu fiz ontem no canal do YouTube, Prof. Gleidson Soares, eu fiz uma live ontem com um raio-x completo da banca IDIB, completo, com todos os assuntos, fundamental, médio e superior. Detalhe que eu esqueci de falar ontem lá, as bancas que são muito parecidas em matemática, são muito parecidas com a IDIB. Quais bancas? Primeiro, a banca AOCP, que vai fazer o IFCE, muito parecida à AOCP. Detalhe, Instituto AOCP e a AOCP são coisas diferentes. As duas são parecidas, têm uma relação, mas são um pouco diferentes, tá bom? A banca IBAD, é muito parecida com a banca IDIB. A banca Consulpan e a Consulplan são duas diferentes, ó.
Consulpan e Consuplan são diferentes, tá certo? A banca objetiva, também muito parecida, e um pouco de matemática, um pouco a banca IDECAM. A banca IDECAM parece mais com a banca IDIB na parte de raciocínio lógico e matemático. Parece um pouco, tá bom? A IDIB parece um pouco em relação a essa banca aí. Mas, ó, IBAD, Consulpan, Consuplan, Objetiva, IDECAM, são bancas muito parecidas com a IDIB. Muito mesmo, ok? Ó, professor, qual é a regra de divisão por 10? Essa é moleza, ó. Para dividir por 10, tem que terminar em 0. Terminar em 0. Olha a regrazinha, ó. Para dividir por 10, tem que terminar em 0. Exemplo, 20, 2050, todos os numerais que terminarem em 0, automaticamente, vamos no ritmo, professor, pagamos o curso, Francisca Lima. Pronto, eu entendi, acho que entendi a sua colocação. Mas eu falei nesse sentido aí, das demais bancas, porque às vezes você pode não encontrar no banco de questões que você for acessar, né, muitas questões da banca IDIB. Por exemplo, vamos colocar aqui o assunto da banca IDIB da aula de hoje. Regras de divisão, o assunto da nossa aula de hoje. Lá no banco da banca IDIB tem poucas questões. Então, se você quer aumentar a quantidade de questões feitas naquele sistema lá, você pega essas bancas parecidas, tá bom? Porque a maneira de cobrar é muito idêntica. Ah, mas eu gosto da banca Sebrasp. É totalmente diferente. Ah, eu gosto da banca Quadrix. Totalmente diferente. Eu gosto da FGV. Então, essas bancas são muito diferentes. Então, a gente tem que pensar o seguinte: se tem poucas questões daquele assunto ali na banca, da banca IDIB, primeira coisa, se tem poucas questões, primeira coisa, é sinal que a banca não cobra muito. Então, tu já não vai dar uma atenção tão especial. Segunda coisa, já que você tem que fazer, porque tem que fazer mais questões para massificar, tu faz o quê? Tu vai pegar dessas bancas que são parecidas, né? IBAD, Consulpan, Consuplan, a própria IDECAM, tá certo? São bancas muito parecidas com a banca IDIB, ok? Regra por 10, encerrada. Agora, vamos aqui relembrar algumas coisas, algumas regras que nós deveríamos ter visto na 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, tá bom? Obrigado, Francisco, muito obrigado. São regras que a gente não pode esquecer. Tanto que eu coloquei assim, ó, algumas regras para serem relembradas. Na verdade, não é nem para ser esquecido nunca. Por quê, professor? Porque essas regras, elas podem ser cobradas no desenvolver de qualquer questão, de qualquer assunto. Tá bom? Jardel, se der tempo, hoje sim, tá bom? Hoje sim, beleza? Acredito que hoje se der tempo, resolve sim, tá bom? Então, quais são as regras? Primeira coisa, regrazinha básica. Adição de sinais com números iguais. E eu vejo muito aluno meu errando isso e não é para errar nunca mais. Primeira coisa, o que eu falei, Jardel e os demais. O que me foi pedido é que fosse um curso extremamente direto e um curso que eu pegasse na mão dos alunos, do básico, e fosse levando até o avançado. Foi isso que foi pedido, certo? Esse que vai fazer. Vamos revisar todos os tópicos básicos e, a partir daí, começar a alavancar até o nível mais alto da prova, tá bom? Então, o intuito do curso é esse, beleza? Ó, adição de números com sinais iguais. Primeira coisa, se eu vou somar 8 mais 6. Professor, qual é o sinal que tem no 8? Se não tem sinal, presume-se que ele é o quê? Positivo. Isso é óbvio. Se não tem sinal, presume-se que ele é o quê? Positivo. Então, eu vou até tirar aqui o sinal para a gente não ficar se confundindo. Se não tem sinal, presume-se que ele é positivo. Show. Ó, adição de números com sinais iguais. Quando o sinal for igual, soma e repete o sinal. Soma
e conserva o sinal, ou repete o sinal. Quando o sinal for igual, soma e conserva o sinal. Tem o que aí? Ó? Tem 8 positivo. 8 e mais 6. 8 e mais 6, 14. 14 o quê, professor? Se a regra manda repetir o sinal, então é 14 o quê? 14 positivo, ó, mais 14. Que a gente nem usa. 14 positivo. Essa regra de sinais iguais também serve para se os sinais forem diferentes. Exemplo, ó. Menos 5, menos 3. Nesse caso aí, eu tenho menos 5 e menos 3. Os sinais estão ou não estão iguais? Estão. Ah, professor, eu sei. Menos com menos mais. Não é assim que funciona. Na adição, essa regra de menos com menos mais, não é assim que funciona. Isso vai funcionar onde? Na multiplicação, né? Vamos ver a diferença dos dois, certo? Ó, quando os sinais forem iguais, soma 5 mais 3, 8, e conserva o sinal. Não está negativo os dois? Então conserva o negativo. Quando os sinais forem iguais. Professor, e quando os sinais forem diferentes? Qual é a regra? Ó? A regra, quando for diferente, subtrai e conserva o sinal do maior. Conserva o sinal do maior número. Conserva o sinal do maior número. Quando os sinais forem diferentes, subtrai e dá o sinal de quem? Do maior número. Maior número. Beleza, vamos lá. Vamos lá então, vamos lá. Se eu tiver aqui, ó, mais 8 menos 3. Aí ficou fácil demais. Por quê, professor? Porque olha aqui a situação, ó. É como se eu tivesse aqui, ó, 8 sinais positivos e 3 sinais negativos. E o que acontece, então? Acontece que cada um sinal positivo, eu corto um negativo. Sobrou aqui, ó, outro positivo, eu corto com outro negativo. Outro positivo com outro negativo. Um para um. E restou quantos, professor? Restou exatamente, ó, conte aí. 2, 3, 4, 5. Sobrou 5 o quê? 5 positivos ou negativos? Sobrou 5 positivos. Então, resposta, mais 5. Professor, e se o maior for o negativo? Olha aqui um exemplo, ó. Menos 9 mais 4. Mais 3. Menos 9 mais 3. Olha aqui a diferença. Eu levo o mesmo princípio dos sinais. O mesmo, ó. O mesmo. É como se aqui fossem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sinais negativos. E aqui, ó. 1, 2, 3. 3 positivos. E eu faço o mesmo corte de 1 menos, 1 mais. 1 menos, 1 mais. 1 menos, 1 mais. Restou quantos? Restaram exatamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 o quê? 6 negativos. E o que a regra diz? A regra fala assim, ó. Subtrai. Então, bora subtrair. Quanto é 9 menos 3? Dá quanto, ó? Quanto é 9 menos 3? Dá quanto? Dá 6. Dá 6. Aí eu venho para cá e eu observo aqui, ó. Eu observo aqui no numeral que eu tenho 9 negativo e o 3 positivo. Confere. Qual é o maior dos dois? O maior é o 9. Então, se a regra diz subtrai e conserva o sinal do maior, então o maior é o 9. Qual é o sinal dele? É de menos. Então, o meu resultado vai ter 6, o quê? 6 negativo. É assim que funciona a subtração ou a adição com sinais diferentes. Não é só, menos com menos mais. Não. O menos com menos mais vai ser na multiplicação. Beleza? Na multiplicação. Pessoal, até aqui tranquilo? Tranquilo? Sim ou não? Sim ou não? Tranquilo? Detalhe, isso aqui é conteúdo da terceira, quarta, quinta série, né?
Basicamente, são regras mesmo que tem que lembrar. Ah, mas eu não vi isso aí, não. Vai ver agora, vai aprender agora e vai conseguir marcar o X corretinho na sua prova, se Deus quiser. Tá bom? Se Deus quiser. Beleza? Vamos continuar, então. Vamos continuar. Multiplicação. Agora aí sim, ó. Verdade, Karina. Multiplicação. Agora aqui sim, é lembrar o menos com menos, mais com mais, menos. Aqui sim. Eu vou desenhar aqui um bizuzinho para você nunca mais esquecer, ó. Ó aqui, ó. Vamos colocar assim. Vamos lá. Menos vezes menos, mais vezes mais vezes menos, menos vezes mais. Eu vou dividir em duas partes, tá bom? Ó, duas partes, ó. Detalhe, esse pontinho aqui no meio é a multiplicação, tá bom? Aí é multiplicação, aí é diferente. É diferente. E esta regra serve para multiplicação e serve para divisão. O que a regra diz? A regra vai dizer assim, ó. Quando os sinais forem iguais... Ó, quando os sinais forem... Opa, peraí. O que mais? Quando os sinais forem iguais... E quando eles forem o quê? Diferentes. Duas situações. Quando os sinais forem iguais e quando eles forem diferentes. Quando os sinais forem iguais, o resultado vai ser positivo. Note aí o bizu. Em qualquer situação da multiplicação ou da divisão, se os sinais forem iguais, o resultado é positivo. E se os sinais forem diferentes, o resultado é negativo. Obrigado, Cecília. Muito obrigado, minha querida. Tá bom? Se os sinais forem iguais, o resultado ou resposta positiva. Se os sinais forem diferentes, resposta negativa. E assim você não vai estar se bananando com besteira. Ai, é mais que menos. Não. Pense só o seguinte: na multiplicação e divisão. Detalhe, ó. É na multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão, ok? Outra regra. Tá fazendo isso daí. Outra que vai ter que lembrar, que relembrar, porque muita gente costuma errar. Há uma diferença gritante entre a adição e a multiplicação de números e letras. Olha a diferença, vamos lá, para não errar nunca mais, ó. Se eu multiplicar 2 vezes 4, multipliquei dois números. 2 vezes 4, 8. Multipliquei dois números. Se eu multiplicar 2 vezes se eu vou multiplicar um número e uma letra, a resposta é o número e a letra. 2 vezes A, 2A. Se eu for multiplicar duas letras, A vezes B. A resposta, se as letras forem diferentes, a resposta é as duas juntas. A vezes B, AB. Se as letras forem iguais, A vezes A. Aí vem uma outra regra da potenciação que diz o seguinte, olha aqui, ó, para não errar nunca mais, ó. Nunca mais. Aqui tem o expoente 1 e aqui tem o expoente 1. Professor, no resto não tem? Não tem. Todo mundo que não tiver nada, tem o expoente 1. Se não tiver nada, tem o expoente 1, beleza? Quando... é aqui, ó. Aqui eu tenho assim, por exemplo, A e 1. Esse A é chamado de base, e esse 1 é o expoente. O A é a base e o 1 é o expoente. Então, quando eu multiplicar aqui, ó, que a base for igual, tu vai repetir ela uma só vez. Quando a base for igual, tu repete ela uma só vez. E faz o que, professor? Soma o expoente. Quando a base for igual, tu repete ela uma só vez e soma o expoente. Ana Célia, essa é isso? Era isso? Pronto.
Printou já? Posso continuar? Pronto, perfeito. Ó, quando a base for igual, tu repete a base uma só vez e soma o expoente. 1 e mais 1 dá quanto? Ó, repete a base, 1 e mais 1, 2. Olha a situação. A vezes A, olha o detalhe. A vezes A é A elevado ao quadrado. Agora, olha aqui o bizu que muita gente erra por desconhecer a regra. Tu concorda comigo que aqui, ó, tem um... Eita, mas ficou feio. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um e aqui tem um. E se eu multiplicar aqui, ó, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, eu posso colocar 1AB ou somente 1 ao quadrado aqui, ó. 1 ao quadrado. Posso ou não posso? Posso. Posso sem estresse nenhum. Beleza? Agora, olha o detalhe da diferença crucial que eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Aqui, se você observar, aí o amarelo aqui, ó, eu multipliquei, ó, aqui foi multiplicado. Aqui foi o quê, ó? Multiplicado. Gleice, se for somado, é diferente? É. Olha que a diferença, olha a diferença, ó. Olha a diferença. Se eu fizer aqui, ó, A mais, ficou perto demais, A mais A. Do mesmo modo que tem um expoente 1 aqui, ó, o vermelho, aqui, o expoente 1 aqui, expoente 1 aqui. Só que se eu fosse multiplicar, eu ia somar os expoentes. Mas é multiplicando? É não, é somando, é somando. E concordo comigo que aqui tem um, ó, aqui tem um e aqui tem um. Como se tu fosse somar, esse A fosse uma xícara. Ó, um A, primeira xícara, outro A, segunda xícara. Uma xícara com uma xícara, duas. Duas o quê? 2 xícaras. A mesma coisa é aqui, ó. 1A mais 1A dá quanto? 2. 2 o quê? 2A. E olhem a diferença. A vezes A é A elevado ao quadrado e A mais A é 2A. Isso eu vejo muito aluno errando e não é para errar nunca mais. Há uma diferença gritante em relação a isso aí, beleza? Essa diferença gritante para não errar nunca mais. E aí eu coloquei o A e o B e o C, mas pode ser qualquer letra. Pode ser qualquer letra. Qualquer letra, ok? Perfeito? Continuando, ó. Multiplicação e divisão com vírgulas. Olha aqui um bizu para não errar nunca mais. Nunca mais. Se tu vai dividir com vírgula aqui, ó. Olha aqui, ó. 25,2 dividido por 0,06. Olha aqui um bizu para tu não errar nunca mais, para tu sumir com a vírgula. Sumir com a vírgula. Presta atenção aqui, ó. Tu concorda comigo que tem vírgula em cima e vírgula embaixo? Tem ou não tem? Tem. Professor, então se eu posso caminhar com a vírgula para frente, a de cima? Posso. Posso. Se eu também caminhar com a de baixo. Então, se eu caminhar aqui uma vez, ó, a vírgula some. Sobrou quem? 252. Concorda? E se eu caminhei para frente uma vez em cima, eu também caminho para frente uma vez embaixo. Deu o que então embaixo? 0,6. Olha aí, ela caminhou uma vez. Professor, a vírgula não sumiu ainda. Não sumiu? Não. Mas tu pode caminhar de novo embaixo. Tu pode caminhar de novo embaixo. Ó, caminhou aqui mais uma vez. Deu quem? 6. Só 6. Professor, mas em cima, a vírgula eu não estou vendo mais. Eu vou caminhar. Ela está aqui, ó. Faz o que então? Caminha aqui, ó. Caminha. Caminha. Aqui, Ilane. Era isso? Era isso que você ia pintar? Deu certo? Bota o dedinho, deu certo aí, Ilane, tá bom? Para gente continuar. Show. Pronto, perfeito. Perfeito. Ó, aqui, ó. Concordo, só voltando aqui, ó. Só voltar aqui para explicar aqui novamente. Ó. Pronto. Caminhei uma vez embaixo e em cima. A vírgula de cima já sumiu. Ela está aqui, ela está aí, mas ela sumiu da minha vista. Não vejo mais. A de baixo ainda tem. Então eu vou caminhar de baixo novamente, ó. Caminhe mais uma vez. Dá conta aqui, ó. Se ela vier para cá, eu fico só assim, ó. 6. Ah, professor, e este 0? Olha o nome diz, ó. O 0 à esquerda. Serve de quê? De nada.
O 0 à esquerda serve de quê? Nada. Então, o 0 sumiu. Ficou só o 6, confere? Só que se ele caminhou aí, ele, aqui em cima ele não tinha como caminhar. Então, quando não tiver como caminhar, tu vem aqui e bota o quê, ó? Bota um 0. Bota um 0. Então, ficou o quê em cima? Ficou 2.520 dividido por quanto? Dividido por 6. Ou seja, a divisão sumiu ou não sumiu com a vírgula? Sumiu. A vírgula, ó, desapareceu. Beleza? Desapareceu. Pessoal, nós tínhamos mais coisa para ver, tá bom? Em relação a isso. Aqui foi uma prévia do que nós vamos ter no nosso curso da Fox, se Deus quiser. Com toda certeza, nós teremos 24 aulas. Ó, de novo, a não esquecer pela a parte da aula mais importante, quem não seguir o professor no Instagram, eu vou jogar uma praga. Quem não seguir, joga uma praga, ó, @prof_Gleidson Soares. No Instagram, outra coisa. Outro recado rapidinho. Lá no meu YouTube, eu vou disponibilizar amanhã uma playlist de raciocínio lógico matemático para o concurso da Banca IDIB. Serão 3 aulas de raciocínio lógico matemático que vão te dar uma noção muito boa de como resolver questões da Banca IDIB. Ó, quem não seguir as redes sociais, eu vou jogar uma praga, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos que estavam aqui, 228 alunos ao mesmo tempo. É uma gratidão enorme confiar no nosso trabalho, tá bom? E se Deus quiser, iremos conquistar a tão sonhada aprovação de vocês no concurso do IPU. Vai sim, viu, Márcio? Vai passar sim quem seguir, tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Eduardo, um abraço, meu irmão. Bom, até a próxima aula, se Deus quiser. Parecido, Márcio. Um abraço, pessoal.